A Justiça Eleitoral disponibilizou aos partidos políticos a relação de todos os devedores de multa eleitoral. Essa lista serve de base para a expedição das certidões de quitação eleitoral, documento que é pré-requisito para quem pretende concorrer a um cargo público nas eleições de 2022. Eventualmente, é uma condenação de uma prestação de contas não feita, por exemplo, e gerou uma multa, ou uma multa que você tem que pagar por mau uso do dinheiro público através de uma eleição passada, ou seja, se você teve uma conta reprovada e gerou uma multa, tem que pagar essa multa. Ou mesmo, como eu disse, a simples não ida à votação. Você deixou de votar e também não justificou a sua ausência. Isso gera uma multa pequena, R$ 3,51. Por exemplo, você deixar de votar. Além de dispor sobre a certidão de quitação eleitoral, a Lei de Eleições detalha quais os documentos que precisam ser apresentados no momento do pedido de registro de candidatura. Primeiramente, tem que ter a condição de elegibilidade. Tem que estar filiado a um partido político há pelo menos 6 meses, tem que ser eleitor num determinado município há pelo menos 6 meses também, tem que ter certidões negativas criminais, não ter nenhum problema com a justiça, não ter problema de esfera civil, no caso de improbidade administrativa, por exemplo, e tem que estar em dia também com a Justiça Eleitoral no tocante a uma eventual multa, por exemplo, que ele teve em deixar de votar, por exemplo, e não ter justificado esse voto. Então ele tem que ter todos esses requisitos, tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral, com essa documentação, e após ele passar pela convenção do seu partido e ter o nome aprovado, aí sim, então, o partido encaminha essa documentação para a Justiça Eleitoral e aí ele pode dizer, sou candidato, e pode começar a fazer a propaganda eleitoral. Os eleitores que estão com o título cancelado por não terem comparecido às revisões biométricas obrigatórias poderão votar normalmente nas eleições de 2022. Os efeitos do cancelamento foram suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O cadastro da biometria foi suspenso desde o início da pandemia de 2020. Os títulos de quem não fez a biometria estão cancelados, mas o eleitor pode sim votar e quando for reaberto novamente esse chamado público para as pessoas irem até a Justiça Eleitoral para fazer a coleta, aí ele vai ter que fazer um novo título de eleitor. O eleitor que não votou e não justificou poderá votar normalmente nas eleições deste ano e não ficará impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, de inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública e nele ser investido ou empossado, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e receber remuneração de função ou emprego público, consequências previstas no artigo 7º do Código Eleitoral. O primeiro turno das eleições acontecerá no dia 2 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno será realizado no dia 30 do mesmo mês.